Ah, voltamos então. Nossa questãozinha 8, né? Tranquila, sem nenhum problema. Né? Essa é a ideia básica que nós temos aí do habeas corpus, né? Sem nenhum problema em tese, né? Porque a gente tem tudo que a gente falou aí sobre a alternativa B. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Questão 9 diz o seguinte. Vamos lá. Questão 9 é bem mais simples, tá? Questão de literalidade, mas está sendo utilizada aí em 2018. Eu quero trazer para vocês o artigo 6º. Entre os direitos sociais previstos pela Constituição Federal, inclui-se o direito a, vamos lá, no artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, aí, vamos lá, educação, saúde, alimentação, trabalho, a moradia, né, a nossa resposta, mas temos aí também transporte, né, novidade, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma da Constituição Federal. Então, nós temos aí a única alternativa que se coaduna com o dispositivo constitucional, é a alternativa B, de bola, né? A amamentação dos filhos é direito individual, né? A propriedade também, o registro de nascimento também, e assistência jurídica integral e gratuita em alguns casos, mas também não está lá no âmbito dos direitos sociais. Então, gabarito da nossa questão 9, simples, alternativa B, beleza. Pode aparecer isso para mim? Pode, tranquilo. Questão 10, olha só. Essa questão já é mais legal, porque é uma questão que trata aí de posicionamentos recentes, né, do STF, e o CESP tem gostado demais disso, e também, olha, caiu no Tribunal de Contas da Paraíba, né, do Estado. Então, olha lá, servidores públicos, 2018, servidores públicos de determinado Estado da Federação iniciaram um movimento grevista. Greve de servidor público. Isso é uma complicação, né, porque a Constituição Federal traz aí uma norma de eficácia limitada, que foi objeto de mandado de injunção. Isso já foi bastante discutido pelo STF, mas atualmente o STF tem entendido, né, que é necessário que se faça o desconto aí quando há a realização de greve de servidor público, né? Olha lá, mas vamos dar uma olhada no caso, porque o caso é a exceção. Iniciaram um movimento grevista motivados pelo atraso no pagamento dos seus vencimentos. E aí aqui está a bola da vez, tá? Atraso no pagamento dos seus vencimentos. Na tentativa de regularizar a sua situação salarial. Inconformado com a paralisação das atividades que julgava essenciais, o gestor público expediu ato administrativo determinando o desconto do salário dos servidores grevistas, bem como o processamento da devida anotação funcional. Nessa situação hipotética, o instrumento processual de controle judicial que o Sindicato dos Servidores deverá invocar para suspender o ato administrativo de desconto e anotação dos dias não trabalhados é o... Ora, aqui no caso, né, colegas, a gente tem que entender que ele está te levando aí para o remédio, né, o remédio constitucional aí que tem para evitar o ato eivado, né, vamos dizer, de ilegalidade ou abuso de poder aqui é o mandado de segurança. Regra geral, a gente vai fazer por eliminação, né, e vai ver que mandado de injunção não é, né, porque não é para garantir o direito de greve, né, é para suspender o ato administrativo. Então, mandado de injunção não é. Esse aqui está falso. Recurso extraordinário a gente fica na dúvida. Habeas corpus a gente sabe que não é. Não tem qualquer ameaça ao direito de ir, vir e permanecer do servidor. Habeas data também não é, né? Não tem o que fazer. Eu ficaria na dúvida entre o recurso extraordinário e o mandado de segurança. Na dúvida, chuta o que tu sabe. Mandado de segurança. Beleza? Neste caso aqui, o que o sindicato tem que ingressar é como um mandado de segurança, porque o STF entende, né, está previsto na legislação, que a administração pública, em tese, deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto, contudo, será incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público de deixar de pagar os salários em dia, porque está previsto na lei, é uma ilicitude do poder público, e aí, neste caso, o STF entende como válida aí a possibilidade da deflagração da greve no serviço público. O gabarito da nossa alternativa 10, uma questão um pouquinho mais elaborada, a alternativa é de escola. Beleza? Questão 10, tranquilo? Olha a 11, que barbada.
Acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue. A condenação pela prática de... Opa, perdi a canetinha. Pela prática de ato de improbidade administrativa é a hipótese de que resulta a perda dos direitos políticos. E aí aqui nós temos aquela grande, né, discussão de quais são as hipóteses que ensejam perda de direitos políticos, quais são as hipóteses que ensejam suspensão dos direitos políticos. E aqui é com isso que o CESP queria jogar, né? A gente vai lá no artigo 37, parágrafo 4º, e a gente vê que ato de improbidade administrativa importa, ó, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, né? Mas, regra geral, ele quer saber se é suspensão ou perda, e é suspensão. Então, a nossa questãozinha, né, que traz dizendo que é perda de direitos políticos, está incorreta. Essa é a posição que nós temos que adotar. Esse é o gabarito? Esse é o gabarito. Isso está em consonância, né, com a estreita literalidade da Constituição Federal. Beleza? Então tá bom. Olha só, outra ideia relacionada com direitos políticos, tá? Acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue. E ele fala lá que referendo, né, ele vai falar de referendo e vai falar de plebiscito. Então, referendo, né, é uma consulta ao povo quando o assunto já... quanto a assunto já transformado em lei. Então ele está dizendo, olha, referendo é pós, né? Já existe o assunto na lei e se faz um referendo para o povo referendar, né? Ratificar aquela posição do parlamento. Enquanto que o plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais. Então, plebiscito é prévio, referendo é posterior. E é essa a delimitação, né, conceitual dos dois institutos. O referendo é posterior e o plebiscito é prévio. Está corretíssima a assertiva trazida para nós pelo CESP na nossa questão de número 12. Beleza, sem nenhum problema aí. Questão 13. A respeito do Poder Executivo, julgue o seguinte item. Essa é uma questãozinha bem capciosa. Capciosa não, né? Eu vou dizer assim, é uma questão chatinha porque leva em consideração algumas ideias que têm que ser decoradas e que não são trabalhadas aí pelos alunos, não são lidas, né? Não são decoradas. É a questão aí do Conselho da República e do Conselho de Defesa. E isso está um pouco em voga agora, por isso que o CESP está começando a trazer, né? Nós tivemos aí alguns momentos da nossa história recente, com a recente intervenção aí no estado do Rio de Janeiro, onde isso foi discutido na mídia. E tudo que acaba acontecendo, o CESP acaba trazendo, né? A gente tem visto isso, as situações que são discutidas na mídia acabam sendo trazidas aí nas provas, e por isso que eu trouxe para vocês essa ideia aqui de 2018, e ele trabalhou questões relacionadas com o Conselho da República. Mas, aqui no caso dessa questão, ele ficou restrita à ideia dos conceitos constitucionais. Olha só o que ele diz. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República. Perfeito. E compete, né, cabe ao Conselho da República se pronunciar sobre intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Não é uma manifestação vinculativa, mas é necessário que ela exista, né? Isso está expresso na Constituição. Eu tenho o material do Vitor Mendes, né, o grande professor Vitor Mendes. Eu pedi para ele esse material, ele disponibilizou para todo mundo, porque foi uma das melhores organizações aí que eu vi sobre as distinções entre Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Então, tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa são órgãos de consulta, né? Consulta do presidente, olha lá, Conselho da República e Conselho de Defesa. O Conselho da República é órgão superior de consulta. O Conselho de Defesa Nacional se manifesta sobre assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático. No Conselho da República participam o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, os líderes da maioria e minoria da Câmara, os líderes da maioria e minoria do Senado, 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos
2 deles são nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Do Conselho de Defesa Nacional participam como membros natos também o vice, também o presidente da Câmara, também o presidente do Senado, também o ministro da Justiça. Aí difere lá, ministro de Estado de Defesa, ministro das Relações Exteriores e os comandantes, né, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e o ministro do Planejamento. Competência do Conselho da República é para se pronunciar sobre, olha lá, que nem a nossa questão, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Agora, o Conselho de Defesa Nacional, ele opina, ele propõe, ele estuda, propõe, né, e o Conselho da República se pronuncia. No caso, quando a gente vai lá na questão, a gente vê realmente o Conselho da República é o órgão superior de consulta do presidente e se pronuncia sobre intervenção, estado de sítio e estado de defesa, bem como sobre questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. A nossa questãozinha aí está corretíssima, questão 13. Muito interessante. Gente, isso cai, isso não, a gente não dá atenção, por isso que eu fiquei um tempinho aqui. Pega aquele quadrinho lá, dá uma lida, é bom dar uma lida. Quando que a gente dá uma lida nisso? Olha, junto com o artigo 21, 22, 23, 24 da Constituição, dá uma lida nisso aqui lá, 1 hora antes da prova. Não tem saída, é decorar, tem que entender um pouquinho do mecanismo e tem que decorar essas ideias aí. Perfeito? Questão 14, vamos lá. Também é a matéria aí, né, mais complicada, né, mais chatinha aí para a gente estudar na Constituição Federal, que é a questão das competências, né? Quando a gente fala de competência exclusiva, competência comum, competência privativa, todas essas ideias aí são bastante complicadas e isso é bastante cobrado, então nós temos que saber. Vamos lá. Julgue o item relacionado com a hipótese, né? Com a questão relacionada com a organização político-administrativa que tem dentro aí as distribuições de competência que a Constituição faz aí entre os entes políticos. Diz o CESP, né? Prova do STM, né? De 2018, prova bem recente, foi uma prova bem complicada em algumas matérias aí, bastante controversa, e diz o seguinte: é competência comum da União, dos estados e dos municípios fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Gente, mesmo que a gente não soubesse, né, pela lógica, essa questão aí de guerra, material bélico, isso vai ficar lá no âmbito da União, né? É uma ideia, vamos dizer assim, exclusiva da União, trabalhar nesses termos, né? A gente até poderia ter uma certa dúvida se ele tivesse deixado só os estados, mas ele colocou até os municípios, né? O município vai fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, só um pouquinho, isso é competência exclusiva da União, está lá no artigo 21, inciso 6, ó, compete à União fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, é competência da União, né? Não é nem competência privativa, é competência exclusiva, né, da União neste ponto, beleza? Então a nossa questãozinha 14, errada, graças a Deus, tranquila e serena, errada, né? Essa, mesmo que a gente não soubesse, pela lógica o cara conseguia matar. Questão 15, vamos lá. Acerca da organização político-administrativa do Estado, julgue os itens a seguir. Também uma questãozinha de 2018, que leva em consideração, aí, se eu não me engano, os artigos 18 e 19 da Constituição Federal. Vamos lá. O desmembramento de um município será determinado por lei municipal, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerá de consulta prévia mediante plebiscito às populações de municípios envolvidos, inexistindo a necessidade da divulgação prévia de estudos de viabilidade municipal na imprensa oficial. Essa assertiva está completamente errada. Olha o que diz aí o nosso parágrafo 4º do artigo 18 da nossa Constituição Federal. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão sim de consulta prévia, né, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos.
após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, nossa assertiva 1 está incorreta. Falsa, tiro 1 lá, né? Olha só que legal, né? Vamos ler a 2. Os estados podem incorporar-se entre si mediante aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Será que está correto? Né? Vamos dar uma lida no 2 ali. Olha lá. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios, mediante a aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar. Corretíssima assertiva 2. Beleza. Então, o que acontece? Não tem saída, vamos ter que ler a 3, né? A 3 diz o seguinte: é permitida somente à União a criação de distinções entre brasileiros. Não, os entes não podem implementar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Tá expresso aí no artigo 19, ó, é vedado, é uma vedação à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, está lá no artigo 19. Então só nos sobra nessa assertiva, nessa nossa questão 15, a assertiva B. Apenas o item 2 está correto. Beleza? Tranquilinho? Então tá, então vamos seguir. Questão 16, continuando aí em competências, né? Distribuição de competências. Diz a nossa banca: os estados podem legislar de forma concorrente sobre direito tributário. E aí aqui a legislação concorrente, lá do inciso 1 do 24, é o trifim penet cur, né? A gente tem que fazer mnemônicos, né? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Trifim penet cur, né? É isso aí, não tem que fazer. Foi a minha forma de fazer um mnemônico. Tem várias pessoas que fazem mnemônicos engraçados, né? E você pode fazer o seu. Melhor forma de decorar as ideias. Tem o capacete de PM, né? Tem vários mnemônicos e é válido fazer, não tem nenhum problema aí. Tocar bala nessa questão dos mnemônicos. Mas essa ideia, né, da competência concorrente é muito interessante porque a União tem uma competência privativa, né, na questão de legislar sobre alguns ramos do direito. E é muito mais fácil a gente decorar os que são de competência concorrente dos os que são de competência privativa. Então a dica é, decora essa concorrente porque ela cai. Olha aí, caiu. Quando em 2018 os estados legislam de forma concorrente sobre direito tributário. Perfeito, né? E nesse âmbito, a legislação vai dispor, né? A União vai tratar e vai dispor de normas gerais. Mas a assertiva 16, ela está correta, não está incorreta não. Assertiva 17. Os rios que banhem ali mais de um estado, beleza, e que sejam provenientes de outros países, são considerados bens da União. Perfeito. A grande sacada está nessa aqui, né? Banha mais de um estado e são provenientes de outros países. Nesse caso, são considerados bens da União. Está lá no artigo 20 da Constituição Federal, inciso 3, que diz o seguinte, ó: rios que banhem mais de um estado, né? E provenham daqui e provenham de estado estrangeiro, né? São rios aí, são bens da União. Então ali juntou duas ideias, melhor para nós, não tem problema, né? Então neste caso está corretíssima a nossa questão número 17. Beleza? Tá bom. Questão 18. Aqui uma questão mais interessante e mais focada aí na nossa prova, né? Diz o seguinte, olha, os municípios podem criar tribunais e conselhos para a fiscalização das contas municipais. Ele está dizendo, olha, o município pode criar tribunal de contas do município e não dos municípios, né? Tribunal de contas do próprio município. Pode o município fazer isso? Não. A vedação expressa na Constituição dizendo que não pode. Artigo 31 da Constituição diz o seguinte, ó, é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais.
não pode criar tribunal ou conselho ou órgão de contas municipais. Se já existe criado, Diego, não tem problema, queridão. Se já está criado, está criado. Agora o Estado pode, né, ter o seu tribunal de contas que faça essa fiscalização dos municípios, mas o município em si não pode criar. Eu trouxe para vocês aí umas ideias que eu achei destacadas aí no Dizer o Direito, que são importantes. Olha lá. Então eu trouxe esse slidezinho aí para vocês, que é importante, né? Traz aí algumas ideias que são mais antigas e outras recentes. A primeira dela, o STF ratificando a impossibilidade que os municípios têm para criar os seus próprios tribunais de contas municipais, mas ratificando a possibilidade dos estados membros, né, mediante autônoma deliberação, instituírem o órgão estadual denominado Conselho ou Tribunal de Contas aí dos municípios, não vai ser um tribunal de contas de um município específico, sim de todos os municípios do estado. Agora em 2017, né, o STF entendeu que é possível sim que aconteça a extinção de tribunais de contas dos municípios, né, que o Estado que criou o seu Tribunal de Contas dos municípios faça a extinção deste Tribunal de Contas. Houve uma certa controvérsia, houve algumas decisões liminares, mas agora a decisão está consolidada na DI 5763. Essa redação aqui, cara, tá caindo de maduro, né? A Constituição Federal não proíbe a extinção de tribunais de contas dos municípios. E outra ideia também, né, de 2017, diz numa decisão aí do STF, que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, né, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, não possui legitimidade ativa para propor reclamação no STF, alegando descumprimento de decisão do Supremo. A atuação dos membros do Ministério Público de Contas, né, limita-se unicamente ao âmbito dos próprios tribunais de contas perante os quais oficiam. Então essas duas ideias eu quero que vocês levem para a prova. Importantíssimas essas decisões do STF recentes, e a gente conhece o CESP, a gente sabe que o CESP gosta de cobrar essas novidades. De qualquer forma, a nossa assertiva está incorreta, né? Os municípios podem criar tribunais e conselhos para a fiscalização das contas municipais? Não pode. Está incorreta. Isso eu trouxe fiz aquele parênteses para trazer algumas decisõezinhas, algumas ideias que são bem atuais e podem vir a ser cobradas para nós aí no nosso concurso. Beleza? Vamos lá, questão 19. No âmbito da organização político-administrativa do Estado, apenas a União, os Estados e o Distrito Federal são considerados entes autônomos. Opa! Está dizendo o seguinte, olha, aqui, né, na nossa organização político-administrativa, o município não é um ente político autônomo. E a gente sabe que não, né, que o município possui sim autonomia. Não estamos falando de soberania, estamos falando de autonomia. E na nossa república, né, o Estado tem autonomia, a União tem a sua autonomia, o Distrito Federal tem a sua autonomia e os municípios também são entes autônomos. Então aí no caso está incorretíssima essa nossa questão número 19. Erradamente errada. Beleza? Então tá bom. Questão... Opa! Ih, olha ali. 19, tá bom. Questão 20. Parecida. Por isso que eu me confundi aqui. Conforme a Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios possuem poder legislativo, poder executivo e poder judiciário independentes e harmônicos entre si. Ora, queridos, se nós estivéssemos falando aí até de União e de Estados e Distrito Federal, até por aí tudo bem. Mas quando ele coloca aqui nos municípios, o município não tem um poder judiciário, né? Não há poder judiciário municipal, não há poder judiciário dos municípios. Então aí no caso é uma certa pegadinha, né? Porque o cara lê rápido, né? Poder executivo, legislativo e judiciário independentes e harmônicos entre si, o cara é isso aí mesmo, vão tocar. Mas o município não tem esse poder judiciário. Então ele faz meio que ele mixa aí algumas ideias e torna a assertiva incorreta. Questão 20, errado. E é uma pegadinha para o cara que lê rápido, né? Ele, poder legislativo, executivo e judiciário independente e harmônico entre si, ele mistura ideias, né? Se eu não me engano, do artigo 18 da Constituição com o artigo 2º, né,
da Constituição Federal, e aí torna a assertiva errada, porque o município, na nossa federação, ele não tem poder judiciário específico dele. Tá joia? Então tá bom. Vamos lá, questão número 21. Questão 21. Diz o seguinte, também uma prova, né, todas são de 2018 praticamente, e prova do Tribunal de Contas. Olha só. Tendo em vista que a organização político-administrativa da República Brasileira compreende de forma autônoma a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assinale a opção correta. Essa questãozinha é muito interessante, muito legal. Vamos fazer ela com calma. Se eu não me engano, a gente começa aí pela alternativa E de escola, né? Vamos começar por aqui por baixo. O município deve prestar contas acerca da arrecadação dos tributos. Beleza. Exceto em razão da sua autonomia administrativa no que se refere à aplicação de tais rendas nas questões de interesse local. Aí é aqui o nosso erro, né? Porque tem que prestar conta de tudo, né? Tá lá expresso no artigo, artigo 30 da Constituição Federal, inciso 3. Compete aos municípios, diz a Constituição, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Então tem que prestar conta, uma decorrência da ideia republicana, né? Tem que prestar conta, não tem saída. Então tá falsamente falsa. A nossa assertiva é: a alternativa D diz o seguinte: a autonomia administrativa constitucionalmente estabelecida permite que os estados ou os municípios criem órgãos de contas municipais. A gente viu que o município, né? O município não pode criar órgão de conta municipal. Acabamos de ver isso, falamos bastante. Então a alternativa D está incorreta. A alternativa C diz o seguinte: a auditoria de controle da Câmara Municipal, mediante controle externo, é exercida com auxílio dos tribunais de contas do estado ou do município. Aí tu fala, não sei. Vamos dar uma lida na B. No tocante à autonomia, a legislação acerca das regras gerais de licitação é estabelecida pelos Estados-membros. Ora, quem estabelece regra geral de licitação é a União, não é o Estado-membro não, né? 8666, galera, da União, né? Então não é do Estado-membro quem trata de regra geral. Norma geral de licitação é competência da União. Fiscalização pelo sistema de controle interno do município será exercida pelo poder legislativo municipal. Está meio errada essa assertiva A aqui, né? Eu não tenho muita certeza que a fiscalização do sistema de controle interno do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Na realidade, o Poder Legislativo ele faz o controle externo, né? Vamos dar uma lida aí nos dispositivos constitucionais para a gente matar a charada. Olha lá. Vamos ler aqui o nosso artigo 31. Ó, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. Perfeito? E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então a nossa assertiva A, cara, não tá correta, né? A fiscalização pelo sistema de controle interno do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Não faz sentido, né? Então tá falso aqui. A ideia do controle interno é um controle que é interno, é feito, regra geral, pelo Poder Executivo, né? E é assim que está expresso no nosso artigo 31. Alternativa A, então, falsa mesmo. Beleza, falsa. Vamos ver a base legal, né, constitucional da alternativa B. Está aqui, né? Artigo 22 da Constituição Federal, inciso 27. É competência da União, né? Privativa da União. Tratar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estado, Distrito Federal e municípios. É uma competência da União, não é uma competência do Estado, né? Então a nossa alternativa B está incorreta. A D nós vimos que realmente está incorreta e a E
está incorreta, só nos sobra aí a alternativa C de casa, que é o nosso gabarito. Onde é que está isso, né? A auditoria de controle da Câmara Municipal, mediante controle externo, é exercida com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município. Olha só, né? O parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo número 31 diz: o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios, onde houver. Então, essa ideia, né, que está expressa na alternativa C, né, que é o controle que a Câmara Municipal faz, o controle externo, vai ser feito com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou do município. Não está incorreta, é a alternativa C, a nossa resposta da questão 21. Beleza? Já voltamos.